Rapaziada, top 10 vídeos mais improvisados de todos. Segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Eu tinha gravado e eu sem querer apaguei o vídeo que já estava editado. E agora tá de noite, dá pra ver que a iluminação não tá muito boa. Porque de noite no escuro a câmera do meu celular fica muito ruim e eu não tenho um negócio pra iluminar aqui. Então eu peço compreensão. De todo jeito, independente disso, independente de qualquer adversidade, o vídeo de hoje é sobre o pecado da preguiça. Eu quero falar sobre o pecado da preguiça, sobre como é importante a gente buscar vencer esse pecado, por mais pequeno que ele pareça ser. O pecado da preguiça é uma coisa que eu mesmo tenho lutado bastante contra, e essa semana mesmo foi uma parada que eu lutei bastante contra, e ter me esforçado o suficiente e confiar na graça de Deus para vencer isso e ver os resultados é uma parada muito gratificante, e por isso quero te convidar a também buscar vencer esse pecado. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando do pecado do orgulho e como todos os pecados... Como eu disse naquele vídeo, a preguiça também vai ser um pecado que vai vir do orgulho, vai nascer de uma fagulha de orgulho que tem no seu coração e você não percebe isso. E aí a preguiça nasce do orgulho e da preguiça vão nascer muitos outros pecados que às vezes a gente acha que é só uma coisa pequena, mas destroem totalmente a nossa santidade. E é por isso que, assim como para vencer o orgulho, que é a fonte deles, para vencer a preguiça, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa forma de ver essa batalha, mudar a nossa forma de ver esse nosso pecado. É muito importante entender que o pecado da preguiça não afeta só a gente. Na verdade, também é orgulho a gente achar que o pecado só afeta a gente e por isso a gente não tem que lutar contra ele. Mas aqui em Provérbios 10, 26 vai estar escrito: como vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que me enviam. Ai, preguiça, pode até parecer que não, mas ela afeta todas as pessoas ao seu redor. Ela afeta as pessoas ao seu redor quando a sua falta de responsabilidade com as suas atividades afeta outras pessoas. Como no versículo, mais especificamente como o versículo cita, quando alguém te manda fazer uma coisa e você não faz por preguiça. E acima de tudo, quando as pessoas que te amam veem você se entregando à preguiça. E aqui a gente tem que ter um pouquinho de consciência, de saber diferenciar o que é um descanso e o que é uma preguiça. Não estou dizendo que você não pode descansar, mas as pessoas ao redor e você mesmo sabem diferenciar o que é uma pessoa se entregando para a preguiça. E as pessoas que te amam vendo isso também são afetadas, porque em primeiro elas ficam mal, e em segundo as pessoas do mundo também, as pessoas que estão ao seu redor, não necessariamente as mais íntimas, você deve ser um exemplo para elas. E se entregar para a preguiça é algo totalmente o contrário disso. Além de afetar as pessoas ao seu redor, a preguiça também afeta a sua santidade, a sua busca por se santificar. Lá em Provérbios 6, do 6 a 11, vai ter aquele famoso versículo que todo mundo cita. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O que a gente pode aprender com esse versículo é muito claro. A gente tem que ser mais duro com a gente mesmo. A gente tem que ter fé que Deus está com a gente o tempo todo e que é agradável a Deus ver a gente buscando santidade o tempo todo. Como eu disse antes, não é para você não ter um momento de descanso, mas é para você ser mais duro, é para você ser mais o seu próprio chefe. Faz como a formiga, que não tendo ela chefe nem oficial nem comandante, prepara o seu pão, porque ela sabe o que ela tem que fazer. A gente pode usar muitos exemplos de pessoas que a gente sabe que são mais dedicadas, pessoas famosas, que é se colocar em situações que você não quer, porque você sabe que você tem que fazer aquilo. É você ser duro com você mesmo, mudando a partir da sua mentalidade para ir assim mudando seus hábitos. E no âmbito cristão, a gente tem que lembrar que Deus está o tempo todo com a gente tem a fé da presença dele com a gente e querer agradar a ele o tempo todo, buscando santidade e não se entregando à preguiça. E ainda falando sobre isso, de Deus estar o tempo todo com a gente tem um versículo de Colossenses 3, do 23 ao 24. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Esse versículo é muito claro. Inclusive, eu acho que
Se eu não me engano, nessa própria casa estão falando sobre preguiça. Tem até aquele versículo lá, quem não quiser trabalhar, também não coma, tá ligado? Eu tenho quase certeza que é de Colossenses isso. Posso estar errado, mas eu tenho quase certeza. E exatamente sobre isso, é a gente fazer tudo como se fosse para o Senhor, tendo fé que Ele está vendo e que é Ele quem vai nos dar a nossa recompensa, não os homens, não nós mesmos. Se a gente for estudar, a gente faz isso para honrar os nossos pais, não porque a gente sabe que a gente tem que estudar para passar na faculdade, para arrumar um emprego, não, a gente faz isso para honrar os nossos pais, que se esforçaram para a gente ter uma condição de estudar hoje. E honrando nossos pais, a gente cumpre o mandamento que Deus nos deu, de honrar o seu pai e sua mãe. Quando a gente for trabalhar, se você trabalha, faça o seu papel de leigo, tanto na escola quanto no seu trabalho. Faça o seu papel de leigo da igreja. Você não conhece o papel de leigo? Eu vou ler aqui para você. A vocação própria dos leigos consiste precisamente em procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Pertence-lhes de modo particular iluminar e orientar todas as realidades temporais a que estão estreitamente ligados, de tal modo que sejam realizadas e prosperem constantemente segundo Cristo, para a glória do Criador e Redentor. O papel do leigo na igreja é fazer parte da igreja fora da igreja. É representar Cristo, é representar a igreja no mundo, onde as pessoas do mundo estão te observando. É você falar de Jesus, é você ser um testemunho vivo. É você se esforçar para levar a igreja para outros lugares. É você realmente se esforçar nesse quesito. Então, se a gente estuda é para honrar nosso pai e nossa mãe, se a gente trabalha é cumprindo o papel de leigo, e se a gente vai fazer o bem para o nosso próximo, que é uma das coisas que a gente não pode de jeito nenhum ter preguiça, é fazer o bem para o nosso próximo, a gente faz porque Deus fez bem para a gente primeiro. Porque Deus nos amou primeiro. Por fim, como eu citei várias vezes, que eu não estou falando para você não descansar, mas na verdade é bom a gente lembrar que Deus instituiu um dia de descanso exatamente para isso. Tal como Deus repousou no sétimo dia, depois de todo o trabalho que realizara, assim a vida humana é retimada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do dia do Senhor contribui para que todos gozem do tempo de descanso e lazer suficiente, para que lhes permita cultivar a vida familiar, cultural, social e religiosa. Deus sabe de todas as coisas, e por isso Ele instituiu um dia do Senhor, para que a gente pudesse descansar na santidade que é a presença dEle, aproveitar do amor de Deus por nós, e um dia inteiro para isso. Então, a gente repõe nossas energias com a comunhão de Cristo, para no resto do dia, a gente fazer o nosso papel de igreja nesse mundo, e de ser luz no mundo. Então é basicamente isso. Esse vídeo é para reforçar a importância de lutar contra a preguiça. E eu não consigo falar preguiça certo. E lembrar que a preguiça não é um pecado que pode ser deixado de lado. Então é basicamente isso. Obrigado aí quem viu até aqui. A paz do Senhor esteja convosco. Tô fazendo com pressa esse vídeo.